Amém. Marcos capítulo 1, versículo 35 ao versículo 39. Versículo 35 a 39. Alguém pode me dar uma aguinha? Marcos capítulo 1, versículo 35 ao 39. Lembrando os irmãos, né, que estão hoje aqui, né, pela primeira vez, aqueles que retornaram, nós estamos fazendo uma série de mensagens no livro de Marcos. Eu vou estar ministrando do primeiro versículo ao último versículo deste livro, deste evangelho, e a gente está nessa série. Se você quiser ouvir as outras mensagens que foram ministradas já no capítulo 1, você pode ir no Facebook da nossa igreja, City View Church, né, no Facebook da igreja, lá você tem todas as outras mensagens gravadas que você pode estar ouvindo. Hoje, nós vamos falar um pouco sobre... obrigado. Hoje nós vamos falar um pouco daquilo que... Não, me dá esse copo, desculpa, eu preciso desse copo. Amém. Nós vamos falar hoje um pouco daquilo que importa nas nossas vidas. É como esse copo. Nossa vida, ela está aberta para receber muitas coisas. E como esse copo aqui agora, que no momento está vazio, ele pode ser cheio. Eu tenho aqui um copo de água, e se eu derramar água suficiente nesse copo aqui, vai chegar um ponto em que essa água vai atingir um limite. Se eu continuar derramando água, ela vai transbordar, ela vai cair. Eu até poderia tentar colocar alguma coisa por cima, né, desse copo cheio aqui, mas se eu colocasse mais alguma coisa nesse copo cheio, a gente com certeza ia derramar mais daquilo que estava dentro deste lugar. E eu acho que hoje o Evangelho de Marcos, nessa passagem, ele vai falar um pouco disso para a gente. Ele vai mostrar aquilo que de fato deve encher a nossa vida. Hoje em dia a gente tem enchido a nossa vida com muitas coisas, e a gente precisa muitas vezes colocar essas coisas na nossa vida, por exemplo, como comer. Quem aqui está com fome já? Tem gente com fome? Danilo, já está com fome, Danilo? Eu também, somos dois, né? Estamos com fome. A gente precisa comer, não faz parte da sua vida comer? A gente comer, a gente precisa descansar, a gente precisa trabalhar, a gente precisa se comunicar. Então, para isso, eu tenho que usar a internet, o telefone, a gente precisa ler, a gente precisa aprender, eu preciso ir para a escola, a gente precisa se divertir, eu preciso de me exercitar, de praticar um esporte, ou me exercitar de alguma maneira. A gente precisa de várias coisas, e cada uma dessas coisas começa a encher um pouco da nossa vida. Mas às vezes a gente preenche demais a nossa vida com todas estas coisas, e a gente não deixa lugar para aquilo que realmente vai fazer uma diferença na nossa vida. E eu, quando digo diferença, eu estou falando a diferença naquela vida eterna, naquela vida real, porque a palavra de Deus deixou isso sempre claro para a gente. Eu acho que aqui eu não preciso explicar esse conceito para ninguém, porque essa vida é passageira. Uma coisa que o homem que nasceu tem certeza é que um dia ele vai morrer. A gente sabe que a morte, não é assim? A gente tem um ditado, a morte é certa. Talvez eu não sei o que eu vou ser quando crescer, o que eu vou fazer no trabalho, o que vai ser do trabalho que eu faço. Eu posso ter muitas incertezas a respeito de uma coisa é certa, eu sei que um dia eu vou chegar ao fim. Né? Um dia este corpo ele vai deteriorar e ele vai parar de funcionar e ele vai voltar para onde ele veio, né? Do pó para o pó, como a palavra de Deus diz. Então eu preciso encher a minha vida, porque a minha vida não termina o dia em que o corpo termina. A gente sabe que Deus fez uma promessa de que a nossa vida seria uma vida eterna, e a vida eterna ela está acompanhada de morte eterna também. Talvez a gente tenha dificuldade de entender esses termos, porque para a gente o termo morte significa acabou, e na Bíblia o termo morte não significa acabou. O termo morte significa se separou. Então, ou eu vivo a vida eterna na presença de Deus, ou eu vivo a morte, ou a separação eterna de Deus. Então a gente sabe que a nossa vida implica na eternidade, e eu preciso tomar decisões importantes, né, se eu tenho expectativa de onde eu quero gastar essa eternidade, quando chegar esse momento na minha vida. E o livro de Marcos agora, nessa passagem, ele vai tratar a respeito disso. Então ele vai falar isso, porque a nossa vida, na verdade, é como um vaso como esse frasco.
Um vaso vazio que está pronto para ser cheio de muitas coisas. E eu preciso pensar com que eu vou encher este vaso, a minha vida, para que esse vaso faça diferença nesta vida e na vida vindoura. É isso que a gente vai ver agora nessa passagem. E eu quero ler com você, então, aqui. E o ponto da minha mensagem hoje é para que você priorize um tempo e um lugar para orar e pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Marcos 1, de 35 a 39. A palavra diz assim: de madrugada, ainda bem escuro, levantou-se e saiu, e foi a um lugar deserto, e ali orava. Foram, pois, Simão e os seus companheiros procuraram. Quando o encontraram, disseram: todos te buscam. Respondeu-lhe Jesus: vamos a outras partes, às povoações vizinhas, para que eu pregue ali também, pois para isso é que eu vim. Foi então por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, agora diante da Tua palavra, nós clamamos para que o Espírito Santo de Deus venha nos ensinar hoje a Tua palavra, Deus Pai. É o Teu Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, Deus Pai. Por isso eu peço que hoje Ele tenha liberdade de falar nos nossos corações, de ministrar no nosso meio, porque só através do Espírito chegará a salvação, Deus Pai. Ajuda-nos, Senhor, Pai querido, para crescermos, para que sejamos edificados, exortados e consolados nesta manhã, Deus Pai. Porque se não estou andando conforme a Tua vontade, preciso do Teu auxílio para conhecer em primeiro lugar a Tua vontade, e em segundo lugar para obedecer a Tua vontade, Deus Pai. Ajuda-nos, Senhor, através da ministração da Tua palavra, para que nós cresçamos, Senhor, como igreja, para que a nossa vida reflita a Tua vida, para que o nosso caráter represente o Teu caráter, para que o nosso testemunhe da Tua vida e da Tua salvação. Pai, em nome de Jesus, hoje cura, restaura, salva, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 O primeiro ponto da minha mensagem, hoje eu quero falar para você a respeito desta passagem aqui, que eu vejo que há 4 fundamentos de fé importantes nesta passagem. Então eu quero conversar, eu vou dividir a minha mensagem em 4 partes. Não que só existam 4 passos, eu sempre deixo isso bem claro, porque eu não gosto desse tipo de pregação, 4 passos para isso, 4 passos para aquilo. Não é isso, não é esse tipo de mensagem. Mas nesse texto aqui eu tenho 4 fundamentos importantes para a nossa fé, para que a gente cresça em fé, para que a minha fé seja viva, para que a minha fé possa alcançar, como a palavra de Deus diz, o tamanho de uma árvore crescida de um grão de mostarda. Você já ouviu falar na Bíblia que a nossa fé é como um grão de mostarda? Quem já viu um grão de mostarda viu que é um grão muito pequenininho, é uma semente muito pequenininha. A palavra de Deus não diz que a nossa fé é um grão de mostarda, ela diz que ela é como. Por que como? Porque ela pode até começar pequenininha como o grão de mostarda. A mostarda, sendo uma hortaliça e não uma árvore, ela cresce e se desenvolve de tal maneira que ela cresce a se tornar quase como uma árvore. E a palavra de Deus diz que essa semente bem desenvolvida pode criar folhagens e galhos suficientes até para abrigar um ninho de um pássaro. E é disso que ele está falando, que a fé de uma pessoa que começa a sua vida em Cristo Jesus, ela pode se desenvolver, ela pode crescer como um grão de mostarda e criar um dia folhagens e galhos, ela pode ser sólida ao ponto de um dia poder abrigar outras pessoas que talvez não tenham fé, que não tenham abrigo ainda. E é isso que todo crente precisa fazer, crescer em fé, para que ele possa auxiliar outras pessoas a viverem em fé. Por isso a palavra de Deus diz que Deus não tem prazer em quem não faz as coisas por fé, porque é com fé que se agrada a Deus, a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que nós temos que crescer e andar de fé em fé. Então é importante a gente entender como a nossa fé é fundamentada. Coisas que dão alicerce, força para a nossa fé crescer. E essa passagem aqui, ela reflete isso. Ela mostra a fé de Jesus Cristo, o nosso exemplo. Ela mostra aqui como crescer na nossa fé. Então, o primeiro ponto que eu tiro dessa mensagem aqui, dessa passagem, é que nós devemos começar o nosso dia com oração. Oração é algo importantíssimo na vida de um crente. Eu sei que você já deve ter ouvido muito falar a respeito disso, mas eu não entendo porque a gente
depois de falar tanto a respeito de oração, a gente ainda pratica tão pouco essa atitude de oração, que é base da fé de um cristão. Tem crente aqui hoje? Amém. O crente precisa orar. Amém. O crente precisa ter vida de oração. E eu não estou falando daquela oração que você faz 2 minutos antes de você cair no sono. Aquela que você entra no seu quarto antes de dormir, você fala, Senhor, dá uma noite de sono tranquilo, dá descanso, em nome de Jesus. Não dá tempo nem do amém. Estou falando de uma vida de oração. E a gente vê aqui que essa passagem fala disso. Na semana passada nós vimos que Jesus ele teve um dia de sábado bastante ocupado. Você que não ouviu a mensagem, depois você pode ouvir essa mensagem ou ler o capítulo 1 de Marcos, e você vai ver que ele foi para Cafarnaum. Lá em Cafarnaum ele foi à sinagoga, ele ministrou. Lá dentro da sinagoga ele expulsou demônio. Aí a hora que ele saiu da sinagoga, por volta do meio-dia, nós aprendemos, ele foi para a casa de Pedro. Chegou lá na casa de Pedro, até a sogra dele ele curou. Curou a sogra dele. Depois que ele cura a sogra dele e o dia se põe, aí você devia falar assim, pronto, agora é hora dele descansar. Não, aí tinha uma multidão reunida na porta da casa de Pedro, batendo lá no portão da casa dele, dizendo, eu também tenho um doente aqui, vem cá e cure. A palavra de Deus diz que Jesus foi lá e curou muitas pessoas naquela noite. Então ele curou muitas pessoas. Aí depois de tudo que aconteceu, eu acredito que chegou um momento, uma hora daquela noite em que, não sei se Jesus ou os discípulos disseram assim, gente, agora chega, já curou muita gente, já trabalhou o dia inteiro, agora é hora de descansar. Eu acredito que isso aconteceu, porque agora a gente vê aqui nessa passagem, a gente vê que Jesus dormiu, porque ele agora se levantou. Então, se ele se levantou foi porque ele deitou. Então chegou um momento em que ele foi dormir, ele foi descansar, e olha, eu vou dizer, depois de um dia como esse, não era merecedor o descanso dele? Não era um dia de descanso merecedor? Se fosse eu e a Priscila, a gente ia falar assim, nossa, hoje dá até para faltar na escola dominical. Trabalhando até tão tarde, tanta gente que a gente curou, tanta gente que a gente salvou, até sogra nós trouxemos saúde de volta. Estou desculpado. Hoje eu vou dormir mais tarde, hoje eu vou dormir até mais tarde. Mas aí a gente chega nessa passagem e a gente vê aqui agora no versículo 35, que ele já logo cedo, e a palavra de Deus diz aqui, de madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto e ali orar. Só para questão de informação, nos Evangelhos de Jesus Cristo você vai ver mais ou menos 25 citações a respeito de momentos em que Jesus tira para ir orar. É até pouco em relação à quantidade de coisa que Jesus fez, mas a gente vê que era algo constante, era algo contínuo na vida de Jesus, tirar um momento de oração, separar um momento de oração. E aqui a gente tem algumas coisas nesse versículo aqui que vai ensinar para a gente. Eu tenho 3 coisas interessantes nesse versículo 35 que ensina a respeito da oração aqui para as nossas vidas. Primeira coisa que a gente vê aqui é que a oração de Jesus ela foi planejada. A frase aqui, muito cedo, olha aí, está aí, de madrugada ou bem cedo, na verdade aí na língua original ela significa extremamente cedo, ou seja, o que a gente chama de quarta vigília do dia era das 3 horas da manhã às 6 horas da manhã. Eles dividiam as vigílias do dia. Por que do dia? Porque o dia começava quando o sol nascia, não na meia-noite. Para a gente hoje, a gente começa o dia à meia-noite. Naquele tempo se começava quando era dia, quando tinha luz. Quando a luz, por volta das 6 horas da manhã, era a primeira vigília do dia. Depois, próximo do meio-dia, era a segunda vigília do dia. Depois, no fim da tarde, era a terceira vigília do dia. E a madrugada era a quarta vigília da noite. Era assim que eles contavam o tempo. Então, aqui agora, durante a quarta vigília da noite, ou seja, por volta mais ou menos entre as 3 e as 6 horas da manhã, Jesus se levanta depois de todo o trabalho que ele fez. E ele vai orar. Ele vai buscar o Senhor Jesus. Olha, eu não vou fazer agora desse versículo uma apologia e dizer que Deus só ouve a oração daqueles que levantam cedo, de madrugada para orar. Não, eu já ouvi muito isso em igreja e isso não é verdade. Porque nós podemos orar em qualquer hora do dia. Aliás, a palavra de Deus diz para que a gente ore e vigie sem cessar.
Ou seja, o crente é chamado para orar o dia inteiro, qualquer hora do dia. Mas a gente vê na Bíblia que existe, né, uma orientação na Bíblia para que a gente busque o Senhor já logo cedo, antes da gente começar o nosso dia. Né? Eu tenho vários versículos para mostrar isso para você. Salmo 5,3 diz: ó Senhor, pela manhã ouves a minha voz. Isso não quer dizer que é só de manhã que Deus ouve a sua voz, mas ele está dizendo aqui que de manhã ele ouve a voz. O salmista no Salmo 119, 147 diz: levanto-me antes do amanhecer e clamo por socorro, espero em suas palavras. Isaías, capítulo 50, versículo 4 e 5 diz: o Senhor Deus me deu a língua dos instruídos, para que eu saiba sustentar com uma palavra o que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como discípulo. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos e não fui rebelde, nem me retirei para trás. Então a gente vê aqui, né, algumas passagens que mostram, né, que a vida de oração ela deve começar bem cedo na vida de um crente. Por que a vida de oração? O ponto aqui não é que Deus só ouve a sua oração de manhã cedo, ou que você só vai ter a sua oração atendida de manhã cedo. O ponto aqui é que o crente deve começar o seu dia com oração. Ou seja, antes de você fazer qualquer outra coisa na sua vida, você devia primeiro buscar o Senhor, porque Ele vai te orientar para o teu dia. Ele vai começar já abençoando o teu dia com a presença dEle, com a direção do Espírito Santo de Deus. Esse é o ponto. Foi o que Jesus fez. Apesar de todo o trabalho que Jesus havia feito, e agora muito mais trabalho que Ele ia continuar fazendo, Ele entendia, porque a palavra de Deus diz que ele só fazia aquilo que era aquilo que o Pai queria. Então, para que Ele conhecesse a vontade de Deus, era necessário que Ele entrasse na presença de Deus. E uma das maneiras que nós temos para entrar na presença de Deus é em oração. O crente precisa orar. A gente precisa começar o nosso dia com um bom momento de oração. O que é a primeira coisa que você faz hoje, quando você se levanta? Tem gente que vai no banheiro fazer xixi primeiro. Lógico, né? Nada mais do que justo depois de uma noite inteira. É disso que eu estou falando. Mas aonde estão os seus pensamentos a hora que você acorda? O segundo ponto a respeito da vida de oração de Jesus aqui, que ensina a gente aqui, é que ela, primeiro, era planejada. Você vê, Jesus ele fez um plano. Ele não deitou na noite seguinte dizendo assim: a hora que eu acordar eu vejo o que eu vou fazer. Ele já tinha um plano, por isso ele acordou cedo. Ele estava cansado. E ele, como homem, sentia as dores físicas e o mesmo cansaço que eu e você. Ele era 100% homem. E uma pessoa que dorme tarde, trabalha muito no dia anterior, vai ter cansaço se levantar muito cedo no dia anterior. Então a gente vê aqui que ele planejou esse momento de oração. Ele não foi dormir sem um plano. E crente, nós precisamos ter plano das nossas orações. Se a gente não planejar a nossa vida de oração, sabe quanto você vai orar? Talvez aquela oraçãozinha que eu falei antes de dormir para massagear a consciência. A vida de oração precisa ser planejada. A segunda coisa que eu vejo nessa passagem é que essa oração também era privada. Ele tinha uma vida privada. Hoje em dia a gente fala muito de vida privada, de particularidade. Não, porque eu tenho minha vida privada. Mas a gente usa todo esse tempo de particularidade para a gente, para coisa que devia ir para a privada mesmo. Hoje em dia está esse negócio, né, no meio da sociedade de hoje. Não, aqui é o meu lugar privado. Né? Um dia lá, eu não lembro se foi na Laura, o Samuel botou um cartaz lá na porta, né? Fechou a porta e botou um cartaz. Né? Tipo assim, esse quarto aqui é meu, não entrar sem autorização. E eu falei assim: você tem 2 segundos para abrir essa porta, senão você vai ficar sem porta no quarto. A única privada que você tem aqui é aquela lá que dá descarga. Ali você pode fechar a porta e usar. Aqui nós somos uma família. Um menino de 9, 10 anos de idade vai ficar de porta fechada lá. Não, pai, a gente tem que educar os nossos filhos, está de olho em tudo que está acontecendo. Principalmente na adolescência.
Mas hoje em dia é a cultura, né, deste mundo, né, do novo século, é isso, é exatamente isso que Satanás quer, a individualidade. Eu vivo a minha vida, você vive a sua, e ó, esquece, nós não vamos misturar as coisas aqui não. Não existe um momento para a vida privada. Qual o momento para a vida privada? O momento em que eu tenho que me afastar das pessoas para me aproximar mais de Deus. Foi isso que Jesus fez. Jesus, toda vez que se retirou do meio das multidões, se retirou do convívio dos seus amigos, dos seus discípulos, ele se retirou para entrar em comunhão com o Pai. Porque é isso que faz diferença. Não foi lá para ele falar assim, agora é um momento só para mim, agora fica muito nesses momentos, você vai ver o que vai acontecer. Pecado. A carne chama. Coisa da carne. Você começa a encher muito a carne, você vai se transformar numa pessoa carnal. Por isso você precisa usar bem o seu momento de privacidade para viver um momento espiritual e crescer. Essa privacidade precisa acontecer na presença de Deus. E não é aquela onde você fecha a porta e ainda olha para ver se não tem ninguém por fora olhando e escutando. Assim, porque você sabe que você vai entrar lá dentro para fazer uma coisa errada. Lembro de um rapazinho que eu conheci. Ele começou a ir na igreja, né? Aí ele ganhou a Bíblia. Eu acho que ele ainda não tinha se convertido, mas ele começou a ir na igreja, estava gostando da igreja, ganhou a Bíblia, começou a ler a Bíblia, Deus estava trabalhando na vida dele, mas ele ainda continuava fazendo o que não devia. Então ele gostava muito de ir em bar, né? E ele pegava a Bíblia, saía da igreja, botava a Bíblia debaixo do braço, debaixo da roupa assim, prendia bem e ia para o bar. Aí ele ia, e quando chegava perto do bar, ele passava umas 3 vezes assim, perto, olhava, não tinha ninguém, aí ele entrava. Estou falando que ele fazia isso quando eu ouvi, né? Eu parei e fiquei só esperando. Ele ia, olhava, e ele entrou, né? Eu era novo convertido também, né? Eu falei assim, olha, é assim mesmo que a gente faz. Né? A gente fica olhando para ver se não tem ninguém por perto, porque a gente já sabe que vai fazer a coisa errada. Antes que Deus está vendo. A gente esquece, exatamente, que nós temos um relacionamento com o Pai. E era necessário que houvesse. Olha, em Lucas capítulo 5, versículo 16, lá diz assim, mas ele se retirava para lugares desolados e orava. Essa palavra desolado, esse lugar deserto, essa palavra no grego, ela significa um lugar solitário, um lugar onde não há ninguém. Não é que ele ia pro deserto, ele ia para um lugar deserto, um lugar solitário, onde não tinha interferência de ninguém. Um lugar onde ele ia ter ali um tempo dele com Deus, dele com o Pai dele. E o crente na vida de oração, ele precisa fazer isso. Ele precisa desenvolver esse tipo de relacionamento. Aliás, quando Jesus ele ensina os seus discípulos a orar, a gente sabe que lá em Mateus capítulo 6, né, chega um momento em que os discípulos eles dizem assim, Jesus, nos ensine a orar, como é que a gente ora? E aí antes dele começar a ensinar a orar, ele deu algumas instruções a respeito da oração. E uma das coisas que ele diz está lá no versículo 6 de Mateus 6, ele diz, mas tu, quando orares, entra no teu quarto, tá vendo? Até o teu quarto pode ser um lugar de privacidade, um lugar deserto, um lugar solitário. E fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto. O teu Pai que vê em secreto te recompensará. Querido, olha que coisa linda, né? Ainda é gostoso, porque olha, quando você tira esse tempo com Deus, até recompensa tem. Às vezes a gente fica correndo de campanha em campanha, e agora tem um pastor lá poderoso que vai orar ali, agora tem um outro pastor que vai orar ali que é poderoso, olha, agora tem um outro ali e aquele ali, né? Quase que o pescoço ficou pendurado para o lado, mas... Não, mas aquele ali... E a gente esquece que não é nenhum pastor, não é o Senhor, é Deus, no momento em que eu estou com Ele, que abençoa a minha vida e me recompensa, e me enche, e me transborda. É Ele, no momento em que eu estou sozinho com Ele, lá no meu quarto, ou dentro de um armário. Na verdade, a palavra grega aqui era lá no escondido do armário, traduzido como quarto. Mas na verdade esse quarto aqui era como se fosse aquela despensinha, assim, aquele armário,
né, que às vezes a gente tem na casa, assim, um pouco maior, que se guardava as coisas. Aqui a palavra aqui é isso que eles tinham, né? Tinha aqueles lugares onde eles tocavam comida. Lembra, naquele tempo não tinha geladeira, não tinha essas coisas. Então eles salgavam comida, fazia, né? Estocavam algumas coisas para quando viesse o inverno. Então tinha aquela dispensa, era ali, que ele falou ali, ele vai para aquele lugar ali, ó, imagina, que não devia ser um lugar muito cheiroso, não devia ser um lugar muito agradável, né? Ele vai lá, fica lá sozinho, não que você tem que ir para um lugar desagradável, não, querido, mas você precisa de ir para um lugar onde ninguém vai entrar e vai te incomodar. Para você desenvolver a sua vida com o Pai, a sua vida de oração, a gente precisa fazer isso com Deus. A gente precisa encontrar um lugar de privacidade para a gente orar. Você tem um? Você tem um lugar? Você precisa. Faz parte do plano. Quando você planejar ter uma vida de oração com Deus, você agora precisa ter um plano de encontrar um lugar. Na minha casa, o meu lugar é o banheiro. É o único lugar que eu consigo ter, né, uma vida de privacidade. Né? Mais com dois, né? Meus meninos. E quando eles eram menores, então, quando eu chegava em casa, porque eu trabalhava muitas horas, a criança chega em casa, ela quer ficar com você. E eu ficava bastante com ele, mas chegava um momento que eu precisava, né, ter um tempo de oração. E era um lugar. Né? A maioria das minhas mensagens são escritas no banheiro. Porque, né, a maioria dos estudos bíblicos que eu fiz foram feitos no banheiro. Por quê? Porque lá eu podia entrar, fechar a porta e ficar. Sem a distração das outras pessoas, sem aquele monte de interação. É onde é o meu lugar. Você precisa encontrar um lugar para você. Eu não sei aonde vai ser. Pode ser dentro do seu carro. A cabine do caminhão que eu dirijo também se tornou este lugar para mim. Todos os dias de manhã, quando eu me levanto, eu vou para o meu trabalho, a cabine do meu caminhão é o meu lugar de oração, é onde eu oro pela igreja, pelos irmãos, pelos pedidos de orações que eu recebo, porque eu tenho um momento de tranquilidade, de paz, de sossego, onde eu posso estar ali, só eu e o Pai, mais ninguém. A gente precisa disso para desenvolver vida de oração. O terceiro ponto aqui dessa passagem, desse versículo que ensina a respeito de oração, aqui é que essa oração também foi uma oração prolongada. Escuta. Você que ainda não começou a vida de oração, eu sei que você vai ter dificuldade de começar a orar por mais tempo. E eu sempre que eu oriento as pessoas que começam a andar com Cristo, eu oriento, começa devagar. Se você não sabe orar muito, ora pouco, mas ora. Começa a orar, mas desenvolve a sua vida de oração. Conforme você desenvolve a sua vida de oração, você precisa gastar um pouco mais de tempo. Por quê? Em primeiro lugar, oração não é só você que fala. Isso é uma coisa que o crente esquece. A gente pensa que oração é a gente vir aqui, né, ou venir com o grupo, ou vir na frente da igreja, ou lá, e a gente falar, e a hora que a gente acabar de falar, a gente diz amém e a oração acabou. Não, querido. Porque oração é comunhão com o Pai. Então na oração precisa haver uma interação. Eu vou falar, mas eu tenho que parar e ficar um tempo em silêncio para ouvir. Porque a palavra de Deus diz que Deus fala comigo através do seu Espírito, que Deus fala comigo através da sua palavra. Então, no meu momento de oração, eu preciso ter minha Bíblia comigo. Porque Deus vai falar comigo através da palavra. Eu preciso fazer a leitura de algumas passagens bíblicas. Eu preciso orar e buscar na palavra de Deus aquilo que Deus precisa falar comigo também. E eu não estou falando aqui de fazer aquela coisinha, né, que o pessoal hoje em dia faz, né? Cadê a caixinha de promessa, né? Aí você abre a Bíblia assim, né? O pessoal até brinca, né? Abre assim e diz, ainda hoje morrerá. Você fala, não foi Deus falando. E só vale quando você abre, né? E a passagem é boa, né? Aí vale, né? Não é isso, não. É algo planejado, né? Eu conheci a Bíblia. Eu ia lá atrás na Bíblia e falar assim, hoje na minha oração você começa a orar. Se você começar a orar com frequência, você vai ver que tem dia que você vai orar mais por uma coisa, outro dia, mas você fala assim, hoje eu estou me sentindo irritado. Hoje eu estou meio irritado, hoje eu estou naquele, né? Hoje eu estou naqueles dias, né? Não é só a mulher que tem aqueles dias também, né? O homem também tem, de vez em quando, aqueles dias, né?
né? Eu estou naqueles dias. Então, quer dizer, você sabe que você está irritado, você está meio assim, você precisa de quê? Você precisa que o Espírito te controle a irritação, você precisa de paz. Vai lá naquele índicezinho que tem lá, versículos que falam sobre paz. Faz a oração e vai nesses versículos, e leia esses versículos, leia essas passagens, deixa Deus encher o teu coração de paz, para que você vença a irritação. Isso é tempo de oração, é o que a gente chama de devocional. Eu tenho que deixar Deus falar comigo quando eu oro. Já pensou? Se você entrar, né? Aliás, tem muito casamento que acaba por isso. Você entra no casamento e aí só um conversa, né? Já tem essa tendência. Normalmente, né, entre um casal tem um que sempre fala mais e o outro que fala menos, né? Se só um fala e o outro nunca fala, chega uma outra que é uma hora que, né, o cara às vezes até não gosta muito de falar, ou a mulher também, né? Porque, né, é lógico que normalmente a mulher fala mais que o homem, né? Nem sempre, né? Nem sempre, mas é normal a mulher falar mais que o homem. Isso não é uma coisa ruim, é algo da estrutura feminina, e Deus não fez ela assim, né? Não é nada de mal, tem gente que usa isso como uma coisa, mas é normal, mas tem gente que não é assim. Mas aí aquela outra parte que nunca fala, o dia que ele tem o desejo de falar, se só um fala, aquele desejo vai começar a ficar reprimido. E aquela pessoa começa a viver uma vida de silêncio. E vai chegar um momento em que pode acontecer uma situação onde aquela pessoa, aí naquele dia ela vira uma panela de pressão, ela explode, aí ela tem que falar tudo que estava guardado há muito tempo. Mas aí quando explode nesse ponto, vem com ira, aí quando explode faz uma lambança. Quem já abriu panela de feijão antes do tempo aqui, né? De tirar a pressão? Né? Alguém já teve essa experiência? Eu lembro uma vez, comecei a cozinhar, achei que era cozinheiro, era menino, minha avó me ensinou a cozinhar aquelas coisas todo um dia lá, eu falei, vou fazer um feijão, não sei o quê. Aí, né, eu não sou bobo, tinha uma lata de leite condensado, tá aqui a lata de leite condensado lá dentro do feijão, né? Fiz a lata condensada junto com o feijão, esperei a pressão do feijão, tirei, abri, falei, o feijão tá bonito. Tirei a lata de leite condensado, falei, agora vou comer esse leite condensado e tchum! Leite condensado na minha cara, me queimando por teto, para qualquer lugar, porque eu esqueci que a lata de leite condensado também entra em pressão. Fiz uma lambança, né? E é assim que acontece muitas vezes. Então, se tem que haver, e às vezes é o que acontece com a gente na nossa vida com Deus. Às vezes a gente se assusta, porque a gente vive pedindo para Deus, conversando com Deus, fala com Deus, mas é só a gente que fala, a gente nunca para ouvir. Aí quando o negócio entra numa situação terrível, você fala assim, Deus fala comigo, Deus vem lá e ó, aí você fala, ai Deus, ele deixou ele conversar com você ao longo desse seu relacionamento, então agora ele tem que resumir tudo numa vez só. Aí ele não gosta. Eu preciso desenvolver um tempo desse. Presta atenção nisso aqui. Se o Senhor Jesus Cristo precisava orar, eu escrevi isso, eu queria que você guardasse isso na sua mente. Se o Senhor Jesus Cristo precisava orar, quem dirá nós? João capítulo 5, versículo 19 diz, né, que Jesus declarou a sua dependência no Pai. Ele diz, em verdade vos digo que o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Continua o versículo. Ele precisava orar. Ele era Deus, 100% Deus, 100% homem. Mas a palavra de Deus diz que ele se despiu da sua divindade para viver como eu e você. Então, para que ele pudesse viver como eu e você, ele precisava depender de Deus. Se Jesus, sendo o Senhor dos senhores, Rei dos reis, Deus, precisava orar, meu irmão, quem dirá eu e você? A gente precisa orar. Isso faz parte da nossa vida. A oração não é, né, entenda uma coisa, a oração não é a respeito de eu fazer, né, de Deus fazer a minha vontade. Porque hoje em dia também a gente foi ensinado a orar assim, Senhor, faz isso, faz aquilo, Senhor, né, eu te ordeno. Né, porque é mais ou menos assim que o povo está. Eu reivindico. É assim que né, muitas das músicas que estão sendo cantadas, são populares nas rádios brasileiras, estão ensinando o povo a orar. Né? Eu tenho direito, eu cobro a tua promessa. Ou seja, a gente está orando como se Deus tivesse que fazer a nossa vontade. Não. Quando eu oro, é para que Deus me ajude a fazer a vontade dele.
É verdade que Deus tem promessa na sua vida e eu creio nelas todas. Deus é bom e Ele vai agir com bondade e com misericórdia sobre a sua vida. Deus quer ver você ter sucesso, quer ver você prosperar, é verdade. Mas, querido, nunca chegue diante de Deus achando que você tem direito a essas coisas, porque a palavra de Deus diz que isso tudo é graça e misericórdia. É um favor que você não merece. Você só recebe porque Deus é bom e misericordioso, porque Deus é gracioso. Então, quando você for diante de Deus, você diz: Senhor, me ensina a fazer a tua vontade. Glória a Deus. É isso que a gente precisa aprender. Tem um livro que chama, né, Muito Ocupado para Não Orar. É do Moody, ele escreveu. Eu não sei se eu traduzi bem em português, né? Em inglês é Too Busy Not to Pray. Too Busy Not to Pray. Muito ocupado para não orar. Esse livro é baseado na vida de John Wesley. John Wesley, ele era um homem que tinha uma vida bastante metódica. Ele tinha um plano para a sua vida. Então, ele fazia tudo com as coisas bem planejadas. Era uma pessoa muito organizada, John Wesley. Tanto é que ele, a igreja que ele começou, depois mais tarde, foi chamada de Igreja Metodista. Na verdade, ele não deu esse nome para a igreja dele. A igreja que tomou esse nome por causa da característica do fundador da igreja, que era John Wesley. Ele era um homem metódico, então chamaram a igreja que ele fundou de Igreja Metodista. Então, só para você um pouco de história aqui. Então, ele tinha um método. Ele de manhã cedo, a primeira coisa que ele fazia era orar. Ele levantava, ele se arrumava, tomava o café da manhã dele, ia para o escritório da igreja, para onde ele trabalhava, lá na Inglaterra, e ali ele tirava um período de oração. Depois que ele orava, a secretária dele vinha e trazia a agenda das coisas que ele ia fazer no dia. Ele seguia, ele tinha horário para as coisas todas certinho. E ele era muito rigoroso com os horários dele. E um dia ele chegou e tinha muita coisa para fazer naquele dia. A secretária dele disse para ele: olha, tem coisa demais para você fazer hoje. Eu acho que hoje não vai dar muito tempo para você orar muito, que nem você ora. Aí João Wesley falou com ela: ok, faz o seguinte, marca tudo que eu tenho para fazer depois do meio-dia. Aí a mulher assustou. Ela falou: mas se eu estou te avisando que você vai precisar orar menos para começar mais cedo, senão não vai dar tempo, você vai agora estender mais do que normal e vai começar mais tarde. Ele disse: eu tenho mais para fazer, eu preciso orar mais para fazer bem o que eu tenho que fazer. E ele estendeu o dia de oração naquele dia. E aquilo se tornou um testemunho para a vida de oração do mundo. Você tem muito para fazer, você precisa levantar mais cedo e orar mais. Senão você não vai dar conta de fazer o que você tem que fazer. Então, o Moody, ele escreve a respeito disso, ele fala. E aí ele tem uma coisa interessante que ele coloca no livro. Ele diz assim: devemos ver o rosto de Deus todas as manhãs antes de vermos a face do homem. Se ele estivesse... Então, quer dizer, isso é o que Moody está dizendo. Ele diz, se eu hoje tenho que encontrar alguém, a primeira pessoa que eu preciso ver é Deus. É o meu Pai. É com Ele que eu tenho que me encontrar. E se Moody hoje estivesse vivo, se ele estivesse vivo, eu acho que ele ia escrever diferente o livro dele. Ele ia falar assim: a primeira face que eu preciso ver é a de Deus, e não a do Facebook. Eu acho que era isso que ele ia escrever no livro dele. Estou falando mentira? Não. Tá bom. Então é isso. Quando você levou o Evangelho para a África, os primeiros convertidos na África, eles entenderam essa necessidade da vida de oração e eles desenvolveram uma vida de oração bastante interessante. Eles eram indígenas, gente tribal, então eles saíram das suas tendas e eles entenderam que era importante ter um lugar isolado para que eles orassem. Então eles saíram das suas tendas e eles caminhavam pela mata para lugares isolados, e cada um ia para um lugar diferente do outro para orar. E aí aquilo acabou se tornando um hábito. Então todos os dias aquela pessoa sempre saía e ia para o mesmo caminho, para o mesmo lugar. Passado um tempo, de tanto ele fazer isso com frequência,
né, o missionário conta pra gente que aquela mata começou a formar um caminho. Você amassa o mato, você começa a andar muito, começa a abrir uma picada. E começou a abrir. Então você sabia exatamente de quem era o caminho. No meio daquela tribo, cada um sabia. Aquele é o caminho de oração do fulano de tal. Aquele é o caminho de oração do fulano de tal. Aquele é o caminho de oração do fulano de tal. E aí diz que um dos irmãos lá começou a negligenciar a sua vida de oração. Começou a ir muito. Aí diz que eles se reuniram e foi chamar a atenção do irmão. Eles chegaram para o irmãozinho lá que já não estava orando tanto e falou: ó, irmão, o mato está crescendo no seu caminho. E é isso que a gente precisa. A minha pergunta hoje para os irmãos é aqui: tem mato crescendo no seu caminho? A gente precisa fazer esse caminho constantemente. E não deixar o mato crescer nesse caminho, porque senão a nossa comunhão com o Pai não vai ser uma comunhão devida, a nossa vida com o Pai não vai ser uma vida devida, e eu vou estar perdendo com isso. Eu não falo isso só pelo lucro, mas eu vou estar perdendo, minha família vai estar perdendo. Porque a palavra de Deus diz que tem recompensa para quem ora. Quem quer ser abençoado aqui? Vai orar, meu irmão. Vai em menos campanha, vai orar mais. Lá em Nova York, estava conversando com o irmão que foi na campanha lá em Nova York, estava numa situação ruim financeira. Aí eu fui falar com aquele pastor, né, quando orava, mudava a vida financeira, ele ia ficar rico. Ele falou: eu estava numa situação difícil. Falou: naquela semana eu só tinha dinheiro do aluguel, não tinha dinheiro para comprar comida, não tinha nada. E fui na campanha, cheguei lá na campanha. E o homem falou: não, Deus está falando para você dar tudo que você tem, põe aqui. E ele falou: rapaz, eu estou com dinheiro hoje só do aluguel, eu vou para lá, Deus vai me abençoar. Ele botou o dinheiro do aluguel. Quando ele chegou em casa, a mulher dele correu com uma faca atrás dele. Ele levou 3 dias na rua. Vocês perguntam lá no Ambrante lá? Aprendeu. Ele fala: hoje descobri que eu preciso do Senhor Jesus, da vida de oração. É um homem de Deus. Segundo ponto da minha mensagem hoje é que não só, né, a oração precisa encher a minha vida, mas eu preciso também agora encher a minha vida de fidelidade. E o título que eu dei para essa parte aqui é: marque a sua vida com fidelidade e não popularidade. Queria que você fosse no versículo 36 comigo. Aqui Pedro e seus companheiros, né, eles perceberam que Jesus havia, né, se tornado uma sensação lá na cidade de Cafarnaum. Né? Eles falaram: nossa, agora Jesus é o cara aqui. E aí, quando eles levantaram de manhã cedo, eles entraram em desespero, eles se apavoraram, porque quando eles foram lá ver a cama que Jesus estava dormindo, Jesus não estava lá. Não estava lá, ele tinha ido embora já. Eles entraram em desespero. Falaram: como é que o caboclo, que agora aqui é uma sensação na cidade, está todo mundo atrás dele, como é que ele vai embora e larga a gente aqui? Olha só, versículo 36 diz: foram, pois, Simão e seus companheiros procurá-lo. A gente não tem essa ideia quando a gente lê esse versículo, porque a gente, é o que eu falo, quando a gente traduz a Bíblia, a gente precisa escolher a palavra. Mas essa palavra aqui, ela significa perseguir alguém fervorosamente. Essa é a tradução genuína da palavra grega que está aí. Ou seja, eles saíram, traduzindo na linguagem de Deus, eles saíram que nem um louco atrás de Jesus. Onde é que está Jesus? Alguém viu Jesus? Onde é que está Jesus? Eles estavam atrás de Jesus. Como é que ele larga a gente aqui nessa situação? Tinha um mundo de gente lá na nossa porta ontem à noite. Hoje vai encher de gente lá na porta e Jesus sumiu. Eles saíram para procurar Jesus. É isso que ele está dizendo aqui. Lucas 4:42, que cita essa mesma passagem, dá um pouco mais. Ele fala: as multidões, agora não é só os discípulos, lá Lucas diz que as multidões procuravam-no e, vindo a ele, queriam detê-lo para que não se ausentasse deles. Lucas fala da mesma história. É isso. O pessoal começou a andar atrás. Né? A ideia aqui é que eles pensavam que Jesus estava fazendo uma coisa que ele não devia fazer. Ele estava cometendo um erro. Deus está trabalhando aqui, tem um ministério aqui, a coisa está crescendo aqui. Como é que você larga isso tudo aqui? Né? Agora que você é tão popular aqui, né? Pô, todo mundo quer vir aqui tirar um selfie com você agora, Jesus.
Jesus se tornou uma personagem popular naquela região. E olha agora que o versículo 37 diz: quando o encontraram, disseram-me, todos te buscam. Estava todo mundo atrás de Jesus. Eles não entendiam como é que Jesus podia ter saído daquele momento e largado eles naquele lugar, né, sem a presença dele. Estava todo mundo atrás deles. Deixa eu falar com você alguma coisa. Quando você quiser se tornar uma pessoa mais popular, você vai acabar comprometido em agradar a Deus. Se a sua prioridade é se tornar uma pessoa popular, você vai acabar comprometendo a sua vida com Deus. Não tem jeito de misturar as duas coisas. Não tem jeito de misturar as duas coisas. Por isso é importante a gente ter isso, encher a nossa vida com isso. Eu preciso encher minha vida de oração, para que eu encha minha vida também de fidelidade. Eu preciso buscar a fidelidade e não a popularidade. Era isso que Jesus estava fazendo aqui. O Philip Keller, ele escreve sobre isso, ele escreve sobre Jesus. O Philip Keller é pastor de uma igreja aqui em Nova York, autor, né, de muitos livros, os irmãos devem conhecer. Há muitos livros a respeito dele, talvez não o nome, mas os livros, e ele diz assim, ele estava mais interessado na qualidade da resposta do povo a ele do que na quantidade da multidão. Jesus não estava preocupado quanta gente tinha procurando por ele, ele estava preocupado em quem ia recebê-lo de verdade. Jesus nunca moveu seu ministério em relação ao número de pessoas que estavam prontas para recebê-lo. Jesus movia o seu ministério baseado em misericórdia e vontade de salvar aquele que queria ter um relacionamento de intimidade com ele. Jesus não veio para se tornar uma pessoa popular. Jesus veio para salvar. Querido, e a gente precisa seguir o exemplo de Jesus Cristo. Você não veio para se tornar uma pessoa popular no meio dos evangélicos ou da igreja. Você veio para fazer um ministério de levar a mensagem do Evangelho de Deus. É por isso que hoje tem muito pastor comprometido e sendo pego dando mau testemunho, porque ele acha que o papel principal dele é criar uma grande igreja, um número grande de pessoas. Não. Jesus não veio para encher de multidões as igrejas ou os locais de reuniões. Jesus veio para salvar as almas. E isso leva tempo, isso dá trabalho. E às vezes a gente vai ter que se afastar dos lugares onde há muita gente para fazer a verdadeira obra de Deus. Você também vai precisar fazer isso. Me lembro de uma moça que tocava no grupo de louvor, tão talentosa, acho que eu já até contei para alguns irmãos, tão talentosa, continua ainda talentosa, até continua tocando em grupo de louvor em outras igrejas. Ela é tão talentosa, e eu falava assim, nossa, que talento lindo. Ela sabia orquestrar, né, o louvor, ela ensinava as pessoas, era um talento lindo que aquela mulher tinha. E um dia a gente conversando, ela falava assim, ela conversando comigo, ela falava, mas você sabe o que eu quero mesmo? Eu quero me tornar assim